Olha, o melhor exemplo disso pra mim é o Chris Bumstead. Porque o Chris, assim, eu não tive intimidade com ele, mas eu tive proximidade com ele. Ele é muito saudável. Aí, ó. Muito saudável. Ele é muito jovial. Olha. Dá pra ver que ele não tá abusando. Porque a gente consegue Certo, perceber, claro. né? A gente vê pelos olhos, a gente vê pela cor da pele, Claro. a gente vê pelo sintoma no treino do Bacana, cara. Romão, verdade. Quando o cara tá, pô, mano, você tá entupido de Passou coisa. do limite. O que tá acontecendo aí, cara? O Parece músculo não que tá conseguindo pegar cara, tudo isso. Entendeu? E ele não, é um cara saudável. E ele realmente, ele deu um depoimento que ressoou muito na comunidade, que foi assim. Quando ele largou do cunhado dele, né, que era o primeiro treinador dele, e aí em Valier, para contratar o Honey Rainbow, que foi o treinador, né, dos últimos 3 títulos dele, ele criou uma condição. Ele deu uma lista, se eu não me engano, de 6 substâncias que ele não iria utilizar. E eu sei que nessa lista tinha trembolona, Olha. tinha hormônios da tireoide e tinha clenbuterol. Não sei o que mais tinha. Olha. Então pensa que esse homem foi Mr. Olympia na Classic Physique sem usar trembolona, sem usar clenbuterol e sem usar hormônios da tireoide. Porque ele tem uma condição nefrótica. Ele tem uma condição nefrótica, ele tem uma doença autoimune. Imaginou? E o Henry Rainbow falou assim, não, tudo bem, dá pra ir sem problema. Então, essa limitação que ele colocou foi pensando no pós. Perfeito. Porque ele já tinha como plano aposentar depois dos 30 anos dele, já tinha. E agora ele é um homem aposentado de 30 anos com 6 títulos de Mr. Olympia, saudável. Isso. Com a família constituída e isso o melhor talvez ideal. ainda esteja por vir. Qualquer atleta tem que ter isso como ideal. Sim. A gente imaginar que a vida não acaba quando ganhar o último título que ele quer. Mas é difícil, Maurício, sabe Continua, por quê? Né? O que eu vejo muito, cara, e eu dou, né, glória a Deus pela Dora não ter passado por isso, porque a Dora realmente é muito resolvida, né, com isso, é que o atleta não consegue fazer mais nada depois disso. O nível de foco e comprometimento dele é tão grande com a preparação certo. que ele não foi construindo nada além disso. Certo. A maioria não tem uma carreira como você. Certo. Entendeu? Que certo. pode, vou ensinar a musculação agora. Certo. Não, a maioria fica dando murro em ponta né? de faca e continua competindo e continua estragando o físico, continua estragando a saúde. Por quê? Porque não se encontra em mais nada. Só tem prazer naquilo, só encontra reconhecimento naquilo. Olha. Entendeu? Só encontra como ganhar dinheiro com aquilo. Olha. Então fica competindo, cara, até muito tempo, entendeu? Com o físico já aquém, colocando a saúde em risco de bobeira, porque não soube aproveitar o tempo que teve para investir em outras áreas da vida. Você não acha que isso acontece um pouco com o Seban, pelo que eu acompanhei à distância? Se ele parasse hoje sendo o Olímpia da categoria dele, né? E ele usasse isso como uma abertura para uma nova carreira dele dentro do esporte de fisiculturismo, ele tentar, não, eu vou continuar porque eu quero ser open. Você não acha que está vivendo um pouco disso? Não seria um momento, pô, vou parar e vou usar isso parou. ou vale a pena? Não, ele parou. O que ele fez foi um teste na Open, porque ele ganhou a carteira profissional dele como um Open Bodybuilder. Tá. Ele ganhou o cartão profissional dele como um heavyweight, acima de 100 quilos. Certo. Né? E ele sempre disse que ele não se enquadrava com o tamanho dele na época para a Open Bodybuilding, e ele ia começar na Classic Physique. Certo. Como ele se deu muito bem na categoria, ele fez a carreira dele toda ali, mas ele disse que ele faria um show na Open Bodybuilding porque é o que ele ama, e ele queria ter experiência. Perfeito. Ele foi brilhante. Perfeito. Porque ele não precisou fazer uma preparação para Open Bodybuilding, ele aproveitou o rebote. Certo. A gente sabe que o rebote devolve muitos quilos para nós, né? Sim. Ele foi lá e para vocês, no caso, que eu não competi. Sim, sem dúvida. Mas, né, depois que você compete, você está desidratado, você está, né, exaurido e tudo. Então, quando você reintroduz alimento, você fica gigante. Ele ganhou 8 quilos, fez a experiência dele na Open Bodybuilding, ficou em segundo lugar, ganhou de um monte de... Ganhou de um Mr. Olympia, que é o Shawn Clarida, da 212, e teve a experiência dele. Eu, sinceramente, não acho que ele vai tentar carreira na Open Bodybuilding. Eu acho realmente que ele vai se aposentar. E talvez ele ainda compita uma uma outra vez para fazer um show, uma aparição. Mas tudo, né? Ele vai ter com certeza ele já é um grande empresário, né? A empresa dele é líder de mercado nos Estados Unidos. O último contrato dele, se eu não me engano, foi de quase 100 milhões de dólares com uma rede de distribuição, né? Por alguns anos. Então, realmente é um cara que... Não, então ele não está no que eu imaginava. Eu pensei que ele fosse ficar ali se arriscando, porque ele ia ter que pisar fundo, né? Para dar esse passo a mais, não aproveitando o rebote, mas depois tentando passar do limite. Eu acho que seria assim um tiro... sem motivo, né? Pô, eu vou escapar aqui para tentar ser um Open. E se não for um Open, cara, como é que vai estar a saúde? Então ele está no caminho certo com você. Tá. Não, ele é muito resolvido com isso. Maravilhoso. Muito resolvido com isso. Maravilhoso. E é um cara muito humilde. Muito humilde. Muito, muito, muito humilde. E eu convivo com muitos atletas e, olha, é um dos mais humildes. Mais acessíveis, sabe? É um cara bem bacana, assim, de estar perto, de conviver. Eu tive com ele, sei lá, uma meia dúzia de vezes. Todas as vezes com muita abertura dele, sabe, para conversar. Tomamos café juntos, jantamos juntos.
Ele foi motorista da gente, cara. Porque a sede do Mr. Olympia é no Arizona. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, eu tô no Arizona pra gravar edições do Prime Time Muscle, né? Pro canal do Mr. Olympia. E a gente fez gravações com ele, com o Ramon, lá na sede do Mr. Olympia. E eles têm vários veículos que eles usam pra fazer campeonatos e tudo. E eles têm como se fosse uma Sprinter, sabe? Aquelas vanzona. E o dono do Mr. Olympia deixou uma dessa à nossa disposição pra se locomover do hotel, pra gravação e tudo. O cara que era o motorista estava demorando, o Chris Bumster pegou o carro e foi dirigindo. Uma van. E eu falava assim, cara, você não quer que a gente dirija pra você? Não, eu quero dirigir, é mó divertido. E foi de motorista. E a gente filmando ele, tirando sarro, falou, qual é o motorista de luxo que a gente tá? Ele é uma estrela, cara. Entendeu? E mesmo assim ele... Né? Então é um cara bem acessível, bem bacana de estar perto.